né, cortando caminho, evitando reprogramação, evitando custos desnecessários, evitando certos problemas que dá em relação à caixa, né? Por exemplo, não cumprir um orçamento. Por exemplo, o cliente dele, quando quer mudar alguma coisa, ele já orienta, olha, se mudar vai ter custo, né? Então, a gente sempre está muito Vai agarrar, alinhado né? e vai agarrar. Então, a gente Já sempre tive está muito caso. alinhado. Oi? Eu já tive caso. É, então a gente sempre está muito alinhado. Por quê? Porque é um produto muito bom. As obras do Cleiton, assim, não me dá quase trabalho nenhum, né, Cleiton? A gente Você segue muito acompanha, né? bem. Porque ele Acompanha de perto. acompanha. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo agora, Sim. porque vocês têm que prestar muita atenção nessa questão, se o engenheiro vai acompanhar ou não, porque acho que tinha que ser uma obrigação de todos, mas nem Mas todos não fazem. porque muita gente só presta serviço, às vezes, de fazer a planilha. Às vezes o cliente quer economizar e fala, não, quero só que você faz isso aqui, você não precisa ir lá, não. Não, eu acho que não é o assim, caminho. não é assim. Porque o caminho é você ter uma assessoria completa nesse caso. Vou dar um exemplo, não sei se você faz nas suas obras, mas na minha, a casa ficou toda fora do esquadro. E às vezes chegar lá naquele início, na hora que vai fazer ali a fundação ali, pegar alguém que trabalha com topografia direitinho, fazer tudo alinhamento ali, isso me dá, eu tinha assim, ia perder muita, não ia ter tanta dor de cabeça. Sim. Porque eu tive dor de cabeça demais, minha casa ficou toda fora do esquadro, porque o engenheiro não acompanhou aqui. Às vezes você vai contratar alguém, acha que vai fazer o trabalho ideal para você, você paga até, porque são valores bem altos. Relevantes, né? Significativo, né? Eu tenho um conhecido que ele construiu a casa dele praticamente inteira, 10 centímetros no lote do vizinho. E aí? E aí que o vizinho... É E complicado. aí, quando foi descobrir, o vizinho não quis vender parte né? E aí, eu acho que eles devem resolver na justiça, porque a obra tá lá, ele construiu errado, invadiu o outro. E eu tenho certeza que não é o cliente, assim, não é a pessoa que Não foi é lá. mesmo. É o profissional que A não minha casa acompanhou. mesmo, como o engenheiro não acompanhou, né, e a gente achou por indicação o construtor, achou que ia ficar tudo bem, minha casa, a garagem, minha casa ficou quase 1 metro menor. Aí, E eu não Aí consigo não cabe colocar o carro, a minha casa eu não consigo colocar o carro na garagem aí. 1 metro é Aí muito. complica, quando eu né? vi isso, cara, e se ele tiver entrado dentro do lote do vizinho? Eu fiquei apavorado. Complicado. Então, Esse caso foi assim, como se fosse um muro. O muro dele foi construído no vizinho. E aí agora, quase no final da obra, já deve ter acabado, tá parado, porque ele vai ter que tirar o muro inteiro, fazer outro. As vigas, tudo tava lá, né? Enfim, um problemão, né? Que poderia ser evitado com o acompanhamento de um engenheiro. responsável Essa questão- técnico bom, né? Essa questão muito de esquadro importante. mesmo que você falou, o primeiro dia de obra, praticamente fica o dia todo na obra. Que aí a gente vai colocar, gabaritar, aí a gente vai colocar todos os pregos de todas as linhas que a gente tem no projeto. E enquanto não tá tudo certinho, a gente não deixa, entendeu? Ainda dá algum errinho, a gente tem que corrigir, né? Acontece ainda de errar. Acontece de falar alguma coisa, colocar fora do lugar um pouquinho. Acontece, aí você tem que estar acompanhando, porque na hora que você começa a tijolar, ainda tem como você corrigir isso, né? E isso aí é uma fase muito importante. Tem que estar tudo certinho na hora de começar do chão. Não vou falar que não tem erro, acontece não, pode demais. ter, né? Normal. Um erro A muito gente é ser comum. humano que tá ali, mas tem erros que são... Um erro muito comum que acontece. Isso é um fato, acontece, mas tem como resolver. Às vezes a forma abrir, uma forma de pilar. Você coloca o pilar e a forma abre. Aí no outro dia você consegue resolver. Se abrir 4 centímetros, acontece. Mas aí o concreto ainda está... Não é a melhor forma, né? Mas assim, não vai ter problema porque abriu o concreto, a gente tem que ter o cobrimento de 2 centímetros, ele está com 6, 7. A gente consegue ainda cortar ele. Que aí o cliente não precisa colocar a parede dupla aí que a gente estava conversando antes, não precisa encher para aprumar a parede, entendeu? Eu tô falando de parede dupla, porque a minha casa ficou com... A gente conversou tipo aqui, assim, né? tem reboco quase de 15 centímetros Pois na minha é. casa. Quase construí um cofre, É né? o caso de, provavelmente,
pode ter sido um erro desse, que abriu um pilar e não cortou, falou, agora como é que eu vou cortar? Isso é uma coisa muito importante pra gente falar também, que é a questão de mão de obra, né? Eu entendo também a parte do construtor, porque mão de obra tá complicado Isso que eu ia demais. falar, tá Contrata escasso. ele Com vai embora, certeza. tem que ficar E é por isso buscando. que eu falo que é muito bom quando você contrata uma equipe boa, porque você evita erros. E aí, isso, às vezes você fala, eu vou pagar mais barato para eu fazer do meu jeito, para eu contratar o pedreiro que eu conheço, o pintor que eu conheço, tudo. Mas às vezes uma equipe completinha, uma equipe organizada, bem estruturada, né? Contratar um construtor, contratar profissionais. Busquem referências no Sim, mercado, isso é muito referências. importante. É importante porque eu falo muito, o famoso barato que sai caro, né? Aí, às vezes, você economiza de um lado, mas gasta mais num reboco, numa terra, num tijolo, entende? Então, Então, eu pensei assim, vou contratar uma construtora, porque vai me entregar mais rápido, não vou ter Sim. tanto problema com mão de obra, né? Mas aí você tem que pensar muito bem, eu vou contratar, por exemplo, meu pensamento, vou contratar uma construtora menor, que aí ela vai trabalhar assim, mais personalizado, né? Ela vai estar sim. ali, não tem tantas obras simultaneamente, só que ela começou com a minha obra mais uma, e depois no 80% da minha obra estava com mais 6 obras simultâneas. Não tem mão de obra para isso na região. Não. É A difícil gente mão de lidando, obra. a gente está lidando né? com um período de escassez de mão de obra. Pedreiro não É tá, por não isso que estamos formando agora pedreiro o mais. steel Não framing, mais, né? né? Não. O steel framing, né? Tá vindo Tá com vindo com tudo, com que é em alta. aquelas casas como se fossem pré-moldadas. Faz tudo, né, lá, e aí geralmente depois pode traz, ser. só vem pronto. Fundação pode ser em radier, né? Ou pode ser ela em a gente fala esqueleto, né? Fazer o esqueleto todo ali. A caixa cobre, tá? Steel Sim. framing. Aí entrou água naquela época, não tinha, Já não. tinha? Já tinha. Já. Aí Não tinha tijolo ecológico, eu nem sei se tem ainda, né, Acho que- agora. acho que- Agora tem, mas na época não tinha, não. pode Aí, usar na a placa verdade, quando são cimentícia. métodos construtivos que não são tradicionais, a gente sobe para outra análise. Mas pode ser aceito sim, tá? Tem a placa Hoje- cimentícia para externo. E você pode escolher também mista, né? Isso é Alvenaria. aquela Ela é de EPS, né? Isso, com- isso. Aí pode ser também mista, fazer a alvenaria parte externa e divisória de dentro tudo com o drywall, né? Que Aí é o muito mais futuro, prático, né? Não muito tem mais como, prático. porque eu tô vendo o cenário da engenharia civil. No É caso, escassez, né? não tem jeito, então ela vai ter que se reinventar, vai ter que trazer novos métodos. Na verdade, o Brasil é bem atrasado nisso, né? Sim. A gente vê É aí raro, fora. é raro ver um jovem na construção agora, assim, um menino Pedreiro, de 20 pintor, anos, né? é raro. Tem Mas pouquíssimo. essas novas tecnologias, os próprios pedreiros têm resistência a ela, porque é novo, Sim. né? Sim, é difícil, né? Pra adaptar, né? Já tá lá, 30 anos trabalhando com Isso. alvenaria convencional. Trazer novas tecnologias vai ter resistência, né? Vai. E aí isso pesa muito, às vezes, pro dono da obra ali. O pedreiro velho, 30 anos de casa, ó, isso aí não vale não, isso aí é ruim. É. Aí coloca aquela pilha, acaba que o Sim, dono- sim. Tem muito Tem disso muito aí isso, na não obra. tem? Tem muito isso aí. Do pedreiro mais antigo, ele não Não conhece, aceitar né? nem ideias novas, às vezes, Não, né? alguns não. Alguns são mais resistentes. Então, aí complica também. Eu acho que dentro de tudo que a gente está falando aqui, o que mais pega realmente é a mão de obra, porque Sim. só quem passou por isso recentemente hoje sabe o tanto que isso é Não é complicado. fácil mesmo. A mão de obra não é fácil. E é o que muita gente prefere imóvel pronto, né? Então, por isso que muita gente não... Tem gente que fala comigo, não quero dor de cabeça de construir, não. Fulano de tal, entendeu? Aí, às vezes, o que acontece é isso. A pessoa não querer um imóvel, né? Fazer o seu imóvel por isso. Mas se você for parar para pensar o custo-benefício e a qualidade que você vai ter, né, no imóvel... Conhecer o que você está fazendo, né? Você vai acompanhar a Exatamente, obra, você vai Do ver seu jeito. do seu jeito, a isso estrutura aí. boa, você sabe o que está ali do chão. Você sabe tá- qual que é o porcelanato que você gosta, Exato. né? O revestimento, Sabe a o estrutura? acabamento. Fiz uma estrutura que futuramente, se eu quiser ampliar a casa, né? Um pavimento, você sabe que tem condições de colocar ali com Inclusive, na segurança. minha casa, minha vida, não sei se é padrão isso, mas geralmente as pessoas constroem já pensando depois Sim. Porque, igual a casa pequena, né? Uhum. Igual eu atendo, por exemplo, tem 3 casais que eu atendi, que uma eu estou entregando, já entreguei uma casa, vão casar próximo mesmo, parece. E tem mais 2 casais de namorados, né? Noivos. Que é a casa pequena, porque é 2 quartos, banheiro, né? Sala, cozinha
conjugada, geralmente é básico ali, e aí precisa dessa casa agora, né? Às vezes não precisa nem da garagem, aí deixa só vaga, né? De garagem descoberta, porque futuramente ele tem a intenção, né? De ampliar. Inclusive, essa é uma orientação que a gente sempre dá nos atendimentos. Faça, né, um projeto, que às vezes a pessoa quer um projeto que não cabe no orçamento, né? Aí a gente dá essa instrução, olha, faça um orçamento que, né, Cabe que no seu cabe no bolso. seu bolso inicialmente, na simulação, na entrada, enfim, né? No orçamento, e depois você vai melhorando, né? E Perfeito. aí eu tenho um cliente mesmo que, nossa, fez uma casa espetacular dentro da minha casa, minha vida. Nem na época era faixa 2, nem era faixa 3, 4, que hoje a gente tem mais orçamento para isso, né? Uhum. E ficou um casão. Você vai lá, você fala assim, isso aqui não é minha casa, minha vida, não. E tem muitos assim hoje, né? Se Tem souber muitos. trabalhar, é muito isso aí. Vamos lá. Em relação às planilhas, né, Sim. eu acho que eu te cortei, né? Tem a questão das entregas, a 80% mais ou menos tem a Sim. penúltima visita, né? É isso? A 80%? visita presencial geralmente é a Presencial. última. Uhum, é a última. A E na hora que partir de tem 85. 100%, ela volta de novo. Algumas vezes, acho que nem é presencial, vai ser a Ah, é? análise pelas fotos, né? Algumas vezes. Aí com 80, a partir de 85%, que aí tem a última presencial. Eu não sei se a Milena tem algo a respeito sobre isso, e até algumas não Na verdade tem gente que divide mais, porque em obras maiores, tem mais, né? aí acontece dessa final ainda não ser a 85, né, que é o marco, porque a gente fala que é vistorias por marco, né? Aí tem a vistoria 30 e a vistoria 85, que são marcos, que aí essa o engenheiro precisa ir presencialmente, além da inicial e da final, né? Sim, Às vezes, em obras grandes, pode ser que tenha uma vistoria de 90, 95 ainda. sim. Porque obra grande, né? Por exemplo, obras de 1,5 milhão, que a gente também faz, aí às vezes precisa. No meu Mas caso lá são todas, é mas menores. só teve até agora, tem um projeto para aprovar com 130 agora, que a gente vai aprovar. Aí você Já não está colocou completo. no final, não? Você colocou. Oi? Você já colocou a final? Não, aí foi a do que a gente já concluiu, né? Aham. De 145 lá. Aí essa teve visita também, até a última, né? Uhum. A gente vai falar um pouquinho dos principais erros, né, que acontecem aí, precisa até ajudar, né, quem vai entrar nisso para não cometer os mesmos erros. Eu vou até iniciar com um que eu acho que é fundamental, que é qualquer tipo de... Vamos colocar assim, hoje o maior sonho do brasileiro é ter uma casa, né? Sim. É o maior sonho. Então, assim, quando você vai estar trabalhando com o maior sonho do brasileiro, você tem que realmente se precaver. E a criação do contrato, né, para você iniciar essa obra, né, isso é muito importante. Lá na nossa a gente fez, graças a Deus, porque senão a gente tinha se complicado pra caramba, porque deu um monte de problema. Então, acho que esse talvez seja assim, o primeiro passo, né? Montar um contrato bem estruturado para iniciar a sua obra, para não ter dor de cabeça lá na frente. Mas quais outros erros que a gente vê assim, que as pessoas cometem, que a gente pode tentar ajudar elas a não cometerem mais? Eu acho que é a escolha também, né? Talvez, não estou falando só do profissional, do engenheiro, mas Buscar um também profissional. buscar um profissional qualificado e a mão de obra também qualificada. A gente acabou, eu acho Aí que é um que é o do, problema. que é aí que é um dos problemas depois do contrato, né? Eu faço um contrato de prestação de serviço, administração, eu pego a obra, faço o projeto, aí eu busco a mão de obra, eu faço a administração, as compras, tudo. E faço a prestação de contas para eles. E eu faço o contrato, eu ofereço o contrato e falo assim, isso aqui é para você mesmo, não é para mim. Porque talvez eu já até recebi, ou recebi uma parte maior, né? Eu gosto de fazer o contrato. É porque o uma contrato segurança. é para ambas as partes, né? Sim. Quem não está querendo contrato tem alguma coisa errada. Não é? Aí eu já tenho o modelo pronto, aí e ofereço, vejo, né, para a pessoa analisar, deixa ela analisar, depois reconheço firme e entrego. Aí eu acho que é uma segurança para os dois, Sim, sim. para não ter problema. Mas alguma sua parte? Eu acho que o principal erro é achar que não, assim, um dos erros, né? Achar que não vai ter trabalho, achar que não precisa de entrada, achar que não precisa de dinheiro, que o banco libera tudo. Esse é um outro erro também.
que mais? Achar que não tem parcela no decorrer da obra, e você tem que ter consciência que você paga os juros de obra e ainda tem pedreiro, pintor, ainda tem É um monte os de custos coisa. da obra, né? Então, se é Custo uma vai ter obra mesmo. mais alta, aí a parcela também vem alta. Você tá lá com uma obra de 1 milhão, né? Você tá com uma obra de 1 milhão, por exemplo, a parcela é 10 mil final, mas no meio da obra você já tá com uma parcela de 5, Sim. vamos falar, Isso, né? né? Que o Então, achar percentual. que não vai pagar nada, né? Que é só assinar o contrato e não vai pagar nada, mas Aí tem inclusive ela falando o assunto, uma dúvida sempre que me procura e fala, mas eu vou começar a pagar quando? A parcela. Eu falei assim, se você assinou hoje, né, dia 29 de maio, dia 29 de junho tem o um valor mês do seu após a lote. assinatura. Se o seu lote foi 35%, por exemplo, você pegou 200 mil. Se o lote foi 70 mil, por exemplo, 35%. Se a parcela era 2 mil, ele vai vir lá R$ 700, primeiro ali. Aí quando eu peço mais 15%, que eu falei que eu tiro do chão, a obra tiro do chão mais 15, vai pagar R$ 700 do lote mais 15% da parcela. É basicamente assim. Aí eu já faço, eu já faço essa orientação para o cliente também, para não ter problema. E aí uma coisa que eu acho legal também, que não chega nem a ser um erro, mas eu acho que é uma coisa que é bom. O cliente acha assim que, mas esses papéis, essa documentação da Caixa é muito difícil, é muito burocrático. Mas no final das contas é bom estar resguardando o cliente da obra não ser mal feita e feita errada. Assim, E entendeu? outra coisa importante nesse sentido, que o cara fala assim, mas eu vou gastar isso tudo de documento? Tá, mas Obra documentada. aí a obra está toda documentada, você pagou o ITBI do seu lote, você averbou a construção, aí quando eu vou vender minha casa, Tá tudo se eu tenho um recibo de compra e venda, por exemplo, eu vou gastar 15 mil, 20 mil lá de documento, né? Prefeitura, cartório e tudo. Então você já sai, você tem uma despesa, mas você tem um imóvel que vou vender aqui. Eu não tenho nenhuma despesa a mais, quem vai ter é o comprador só de transferir, né? A casa A ali. obra já é Aí já tá documentada do toda início ao fim. documentada, né? Não tem nenhum problema com o Lembrando documento. que se eu compro essa casa hoje, né, amanhã eu já posso vender ela. Pronta ou As- financiada? No caso, Na construção? construção. Na- Não, na construção não, na casa. Casa Comprei a pronta. casa pronta. Pode, Posso, né? pode. Não preciso acabar de quitar ela para passar. Não, pode vender a qualquer momento. Uhum, importante. Aí voltando só na questão dos projetos, que é bem importante também, Sim, isso tem que ser muito pensado, né? Eu imagino que você tem Sim, alguns sim. problemas, né? Principalmente com mulheres, que a minha teve um monte, né? Sim, Não, sim. eu acho melhor trocar isso aqui, tal, tem que trocar isso, trocar aquilo. Tem muito. E lembrando que dependendo do que vai trocar, você vai ter que voltar com a documentação na prefeitura, né? Porque você não pode alterar a estrutura da Não. casa. Aconteceu um caso aí, você falou de um cliente que eu já entreguei, numa casa maior até, de 145 metros e tal. Uhum. Aí ela tinha inicialmente 141,5 e foi para 145,5. Um negócio assim. Aí foi 4 metros quadrados só. Aí ele quis alterar, colocar um closet e aumentar uma área do banheiro lá. Aí nós fizemos, eu me lembro. Falei, não, vamos fazer não, Cleiton. Tenta convencer dele não fazer. Aí a gente fez a alteração. O que aconteceu? No final, o analista viu que não tinha problema, porque não foi uma área significativa de alteração. Então, não alteraria custo. Né? Teoricamente, não alteraria muito o custo. Mas ficou 4 meses sem ir recurso. E ele teve que continuar a obra sem o recurso. Depois foi, aquele montante foi. Aí a gente fez a tal da reprogramação, que a gente ainda vai falar. Fez a reprogramação, aí é mais um tempinho para análise, para ver, que aí eu tenho que reprogramar aquele cronograma inicial que eu passei. Aí, então, uma outra dica é pensar muito bem na hora que tiver o projeto, sentar, olhar, pedir para mim alterar, o profissional alterar quantas vezes precisar, né? Olhar um 3D com cuidado, dimensão, se tem, por exemplo, um mobiliário que você quer utilizar na casa nova, eu quero utilizar, ele tem X metros, né? Aí, portanto, aí a gente vai, humaniza o projeto, fala assim, ó, tá aqui, você tem 1 metro aqui de circulação da sua cama para o seu armário, por exemplo. Olhar tudo com cuidado, porque depois não pode.
Aí você mudou uma janela de lugar. Se tiver, né, se o analista achar que é um problema, ele vai fazer você voltar ela para o lugar lá no projeto, entendeu? Esse caso não volte, né? Isso vai para a prefeitura, tem que mexer com alguma coisa de novo, porque... Até porque se você alterar e o analista da Caixa chegar, o perito chegar, Uhum. ele pode, né, aí pode parar ali, a gente tem que consertar, ou então fazer essa Reprogramação. Reprogramação. isso, aí tem que pegar a autorização de novo, Essa então reprogramação, você paga alguma coisa por ela? paga Paga, né? Qual que é o valor? Você sabe? 750. 750. Aí acontece, Mas aí você É paga na comum? prefeitura também. Prefeitura. Você Paga, paga vai ter nos que pagar, órgãos, sim. né? Também. comum o seguinte, igual Não compensa, gente. não compensa. Não, e aí tem outro detalhe que, assim, já aconteceu. O cliente queria fazer uma casa, Minha Vida. Uhum. Então, o orçamento do Minha Casa, Minha Vida, ele é aquele, você não pode ultrapassar ele demais, né? Vamos falar, tem um limite. Então, se você ultrapassa, você desenquadra do Minha Casa, Minha Vida. Aí pode ter um problema grande, entendeu? Então, assim, por isso que a gente sempre orienta. Se vai fazer alguma alteração, a gente reprogramar, né? A gente fazer essa análise antes de projeto e tudo para não ter isso. Porque nesse caso aqui, era de recurso livre, não era de recurso fiscalizado. Sim, Entendeu? São duas situações. Quando é de recurso fiscalizado, os peritos são mais firmes, né? mais rígido, né? Agora, quando é de recurso livre, essa alteração não interfere em taxa de juro, não interfere em subsídio do governo, não interfere em taxa de juro, entendeu? Um outro fator nesse sentido que já aconteceu comigo, de ter que reprogramar a obra pela questão. A gente está lá acompanhando a obra, aí igual a Milena falou, tem um cliente que ele coloca alguém da família, alguma coisa assim, que vai ajudar, meu pai vai ajudar, alguém vai ajudar. E